temos e te agradecemos. Oportunidade concedida noite. Vamos falar um pouco mais acerca da tua palavra. Como sempre oro, meu Senhor, eu quero pedir que o Senhor leve em cativeiro os pensamentos das pessoas que aqui estão. Para que nada no mundo natural, Pai, e nem no mundo sobrenatural, roube a produtividade da sua palavra. Que a tua palavra encontre o endereço certo nos corações e produza o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. E no momento, Pai, em que houver necessidade, ela floresça dentro de nós, e assim nós venhamos obter sucesso, tanto espiritual como secular. Querido Espírito Santo, traz à minha mente as revelações, conforme a sua vontade, para que a sua igreja seja alimentada. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento, certo da tua resposta. Tome o teu assento, meu irmão e minha irmã. Lei da semeadura. A gente ouve demais isso aí. A gente ouve muita gente, às vezes, falando acerca da lei da semeadura. O interessante da lei da semeadura é que ela não é algo espiritual. O interessante é que ela não está resumida apenas à vida espiritual. A lei da semeadura, ela está na vida física, ela está na vida emocional, enfim, ela vale em todos os aspectos da vida. Não é algo apenas espiritual. O que se planta, se colhe, independente de que religião você seja, de que fé você tenha ou do que você crer. A colheita sempre acontecerá após a semeadura. A lei da semeadura é algo que acontece com todas as pessoas. Agora, por exemplo, você está semeando algo, e a colheita disso vai acontecer com o passar dos tempos. Um primeiro ponto aqui que eu quero abrir aqui para que os irmãos entendam, é que a gente nota no mundo evangélico, no mundo cristão, que as pessoas após o pecado, após cometerem o pecado, e após se arrependerem, elas creem piamente que elas não terão consequências dos seus pecados. Está errado. O pecado ou os pecados, depois de arrependido, a gente obtém o perdão divino, que não acarreta a perca da nossa salvação. Agora, a consequência desse pecado é inevitável. Ele acontecerá. Querendo nós ou não, a consequência do pecado cometido, nós teremos que enfrentá-la. Pastor, eu cometi um pecado e me arrependi demais. Deus te perdoa. Teu nome continua escrito no livro da vida, mas a consequência dele virá sobre nós. Um exemplo claro disso aí é Davi. Quando ele comete aquele adultério, quando ele comete aquele assassinato, quando ele comete 5 pecados de uma vez só, em apenas uma atitude de se relacionar com aquela mulher, Deus vai até ele, usa o profeta Natã, pede para ele sair daquele jejum por causa da criança, porque Deus disse que não deixaria a criança com vida, né? Ela não nasceria, aquele fruto daquele pecado, e que a espada jamais sairia da casa de Davi, mas que ele tinha sido perdoado, que Deus tinha visto o coração dele. Então, às vezes as pessoas pecam e ficam naquela, não vou pecar, vou me arrepender e está tudo certo. Não está tudo certo. Pecou, se arrependeu, o nome continua no livro da vida, mas a consequência a gente tem que encarar. Mas eu aprendi com um pastor, eu achei muito legal, que o pastor disse assim, quem é macho para pecar é macho para poder assumir as consequências do pecado. Eu achei legal aquilo que ele disse. Ele falou, quem é macho para poder pecar contra Deus ou contra ele próprio, também é macho para assumir as consequências. Então isso é um princípio, é uma lei que é irrevogável, tá bom? Então a palavra é não peque, em hipótese nenhuma, ou tente não pecar, para que não haja consequências negativas na sua vida, para que você possa viver em paz. O que é semear e colher? Qual a lei da semeadura? Em primeiro lugar, nós vamos ser compacto aqui, senão nós não vamos terminar. Semear é opcional, colher é obrigatório.
Você vai semear alguma coisa na sua vida se você desejar. Toda semeadura, ela é opcional. Eu só semeio se eu quiser. Mas depois de semeado, não tem mais escolha. Aí a colheita é obrigatória. Então há de se cuidar muito com o que iremos semear. Porque depois de lançado na terra, ou lançado no mundo espiritual, a colheita vai ser obrigatória. As sementes, elas são as mais variadas. Eu achei um negócio interessante aqui, porque existe sementes de todo tipo, e existe semente para todo tempo. Eu fiquei sabendo que o alface, ele leva 40 dias para ser produzido, é isso? Quem sabe me ajuda. Mas a jabuticaba já leva 20 anos para poder fazer uma colheita boa dela. Então nota-se que cada semente, ela tem o seu tempo determinado para ela germinar, para ela produzir o seu fruto. O alface, a gente joga a semente no chão ali, dali 40 dias estamos usufruindo daquele fruto. A jabuticaba a gente tem que esperar 20 anos. Eu vi agora fui no meu pai semana passada buscar minha mãe, para vir aqui em Foz, e meu pai comprou uns frangos de granja, que vocês devem conhecer muito bem. Eu falei, pai, por que o senhor comprou esses frangos aí? Tem muita galinha, tem muito frango aqui no terreno. Isso aqui, filho, com 50 dias dá para comer. Achei interessante, falei, mas como assim? Pintinho não, isso aqui fica com 2, 3 quilos. Então nota-se que tem coisa que ela é meio instantânea, meio rápido, né? E tem coisa que demora. A mesma linha, os mesmos frangos que criado no terreiro, que são caipira, vamos dizer assim, leva 6 meses, 7 meses, 8 anos. Aquele que é tratado com a ração, que é tratado fechado, ele com 40 dias, 50 dias, a gente já está se alimentando dele. Cada semente, as sementes, elas são extremamente variadas e cada semente vai produzir a sua própria espécie. Ainda que os homens, que a ciência trabalhe incessantemente para tentar mudar as coisas, pastor, nunca vi semente de melancia dar abacate. ...21 dias já dá para comer. Já dá para comer. Então calcula. Cada semente, ela vai produzir a sua própria espécie. Não adianta jogar semente de laranja esperando colher uva. Não vai vir. Vai dar laranja. Não adianta jogar semente de pocã tentando colher maçã. Não vai colher. As sementes que são lançadas, elas irão produzir somente a sua própria espécie. Elas não produzirão outra coisa. Não adianta lançar uma semente aí, acreditando que aquela semente vai produzir algo diferente. No meio você vai entender o que eu estou querendo dizer. Que tem pessoas que lançam certo tipo de semente, esperando que o resultado daquela semente seja o contrário do que foi lançado. Jamais vai acontecer. Semente de melancia é para melancia, ponto final. Não vai vir abacate, não vai vir mamão, não vai vir pera, vai vir melancia. Então cada semente, ela vai produzir somente a sua própria espécie. A colheita, irmãos, escute isso aqui que é interessante. A colheita, ela é sempre maior do que a semeadura. Sempre maior. Você pode notar que eu trabalhei muito na lavoura, trabalhei com meu pai no Espírito Santo, então tinha época de plantar o feijão, tinha época de plantar o milho, tinha época, nós trabalhávamos numa lavoura de café. Você joga 2 carocinhos ou 3 no máximo dentro de uma cova. Quando caía 4, meu pai falava, tire um, filho, porque senão vai ficar 4 pés de milho, aí um vai atrapalhar o outro. Tem que ser no máximo 3. E cada pé de milho daquele, às vezes, produzia 2 espigas. Eu nunca contei quantos caroços tem em cada espiga. Mas a multiplicação, ela é muito grande. Joga-se 2 carocinhos, sai 2 pés de milho, 4 espigas. E se alguém já contou quantos caroços tem em cada espiga, pode me ajudar.
a colheita ela vai ser sempre, em todo tempo, maior do que a semeadura. A não ser que seja uma semente, queridos, ainda que seja uma semente de um fruto só, você joga uma semente de melancia, você viu tanto que vai dar de semente dentro daquela melancia que ela vai produzir? Então nota-se que é uma coisa muito interessante. Quando plantamos uma semente, aí acontece algo extraordinário, porque o crescimento é sobrenatural. O único trabalho que o homem pode fazer é jogar a semente na terra, jogar uma água, regar e cuidar para que o mato não venha matar aquela fruta que ele está semeando ali. Mas o crescimento, o germinar, o fazer ela produzir é algo sobrenatural, acontece independente da ação humana. Ninguém consegue dizer para a semente de melancia, dizer assim, olha, é o seguinte, semente, eu quero que você produza antes do tempo determinado, e eu não quero só uma melancia, eu quero que venha umas 5, 6. Ninguém consegue fazer isso. Ela vai crescer naturalmente, ela vai ser produzida naturalmente, ela vai vir do jeito que ela tem que vir. É algo sobrenatural, é algo até que é muito difícil de se entender, porque diz a Bíblia, e a ciência nisso confirma, que o fruto só pode acontecer depois que a semente morre. Engraçado que algo morto vai produzir alguma coisa necessária, né? Algo que morre vai produzir alguma coisa que vai trazer satisfação ou vai trazer algum proveito para as pessoas. Então, o crescimento, quando plantamos uma semente, o crescimento ele é sobrenatural. Nosso trabalho, o único trabalho nosso é cuidar e regar para que aquele fruto seja produzido. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nota-se que nem o que planta, nem o que rega, o que traz o fruto daquela semente, o que faz aquela semente existir é que é alguma coisa. Então é muito interessante a questão da semeadura. O que se conclui é que existem leis e regras bem definidas que controlam a existência. Cada um de nós, por mais incrível que pareça, por mais extraordinário que pareça, cada um de nós vamos ser cuidados ou estamos sendo monitorados para que cada ação nossa seja retribuído conforme aquilo que nós fazemos. Que coisa extraordinária, 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas, cada ação que o pastor José Amorim praticar, receberá o fruto daquela ação realizada. Não, Deus está ocupado hoje, eu acho que ele vai trabalhar só lá com o irmão Ananias, lá ele não vai nem me ver. Não se engane, são leis e regras bem definidas que controlam literalmente, que o resultado não depende de meras chances. Qualquer que seja o resultado, tudo é consequência do que fazemos e do que nós se tornamos. É por isso que tem um monte de gente sofrendo, irmão. E vive questionando Deus, me ajuda, o Senhor não me ajuda, o Senhor não faz isso por mim, o fulano está tão abençoado, eu estou sempre na pior, o outro está vivendo uma vida regada de bênção, e eu nunca saio do vale. Mas qual a semente que você planta diariamente? O que você está vivendo hoje? Dê uma olhadinha lá atrás e veja as sementes que você lançou. Não foge essa regra, não é para crente, isso é para todo mundo. Isso aí não é isso aqui é só para aqueles que são evangélicos. Não, isso é para todo ser humano. Dá uma olhadinha lá atrás, vê quais são as sementes que você lançou e você vai ver a vida que você está vivendo. Parece brincadeira, mas é verdade. Quem me ouve, quem me conhece, sabe que eu sempre tenho dito uma frase, eu sempre tenho colocado algo no meu ensinamento muito claro. Eu falei, a maior causa de todo sofrimento humano
não está nem em Deus e nem no diabo, está na própria pessoa, que toma atitudes, que faz coisas erradas e que é inevitável que as consequências venham sobre elas. 95% dos teus problemas, segura aí, foi você que causou, foi você que fez. Senta, medita, avalia, analisa e depois diga: pastor, o senhor estava errado. A maioria, a nossa vida, queridos irmãos, ela é direcionada, a gente vive em função do que praticamos, do que fazemos, do que nós somos. Aquilo que nós se tornamos é que literalmente vai declarar o que nós vamos receber. Pessoas que são extremamente dedicadas, amáveis, você pode ver que ela está sempre vivendo uma vida um pouco mais abençoada do que as outras. Pessoas que são extremamente ranzinzas, ignorantes, está sempre vivendo debaixo de muito problema, debaixo de muito abandono. Então, as sementes da nossa vida, o que se conclui, como eu disse aqui, é que nós, as regras, estão bem definidas para cada um de nós. Quando nós sair da igreja aqui, Rafael? Quando nós sair da igreja aqui, que nós sair da porta para fora, Deus vai estar muito ocupado, então eu posso fazer o que eu achar que está certo, que não vai dar nada. Errado. Cada passo, cada atitude, cada decisão, cada palavra, cada ação produzirá alguma coisa em nossa vida. É inevitável isso. Eu coloquei aqui também que muita gente não se dá conta do potencial de bênção e maldição que esta lei envolve. Muita gente não, a maioria quase não se dá conta. O potencial de bênção e maldição que esta lei envolve, dependendo da essência da semente que foi plantada. Um casamento, ele não se acaba da noite para o dia, ele vem se destruindo dia após dia, detalhes após detalhes, pequenas coisinhas que vêm sendo lançadas, sementes que vão sendo colocadas, vão sendo enterradas, vão sendo colocadas. Chega um dia que isso floresce e aí aquela família acaba sendo destruída. Uma família, um casamento, uma vida financeira, ela não é destruída da noite para o dia. Existem alguns casos, lógico, mas a maioria dos casos a gente vai devagarzinho tomando decisões erradas, plantando sementes em lugares errados, praticando ações erradas que não deveria praticar, e de repente isso acontece na nossa vida e aí a gente começa a ver o desastre que é. A Bíblia Sagrada diz, e agora isso é para nós que somos espirituais, que somos cristãos, a Bíblia Sagrada diz que a vida e a morte está no poder do quê? Do dinheiro? É do dinheiro que a Bíblia diz? Da sabedoria humana? Da saúde humana? Do que está a vida e a morte do ser humano? Está no poder do quê? Da língua. Pequeno membro, a Bíblia diz no livro de Tiago. Pequenininho, mas que traz um prejuízo, traz uma... A Bíblia chega a dizer que incendeia uma grande floresta. E a língua é incendiada pelo próprio inferno, a Bíblia diz. Então nota-se para você ver, queridos, que a gente erra e sofre porque lançamos sementes erradas. Eu gosto de falar isso sempre, gosto de lembrar a igreja sempre nisso, pessoas que vivem dizendo, minha vida é uma desgraça. Não tem pastor que vai mudar isso aí. Pode ser o pastor mais crente, ele pode estar assim com uma dose de 99% do Espírito Santo dentro dele, que ele não vai mudar aquela situação. Porque a pessoa se declara desgraçada. Sabe o que significa a palavra desgraçada? Sem a graça de Deus. Não tem coisa pior do que isso. Isso é a pior das situações que um ser humano pode chegar, quando ele diz que ele está desgraçado, que a minha vida é uma desgraça. Eu acho que no Brasil, pelo menos nas regiões em que eu preguei, em que eu fui, eu ainda não achei assim, alguma pessoa que possa dizer assim, a minha vida é uma desgraça, a não ser porque ela está procurando alguma coisa que não deveria procurar. Quarta-feira passada aqui, eu trouxe uma palavra aqui de manhã, que a pregadora não pôde vir, e eu quero trazer ela no domingo à noite, que Isaías 45, Deus declara que daria para o seu povo os tesouros da escuridade, e as riquezas encobertas ele daria para aqueles que creem nele.
eu comecei a avaliar o que é tesouros da escuridade, o que é riquezas encobertas. Tesouro quer dizer algo extremamente valioso. E uma casa não é extremamente valiosa. Um carro não é extremamente valioso, porque tudo acaba. Uma roupa de marca, uma grife não é extremamente valioso. E eu descobri que extremamente valioso, eu coloquei aqui para a igreja na parte da manhã, é paz, é contentamento, é ânimo. Porque quem vive com contentamento, irmão, independente do que tem, ele está feliz com o que tem. Está satisfeito com aquilo que tem. E eu vejo pessoas se amaldiçoando o tempo todo, porque não tem aquela vida que ela achava que deveria ter. Cuidado. A vida e a morte está no poder da língua. A bênção e a maldição está no poder da língua. Com a mesma língua, a Bíblia diz que nós abençoamos a Deus e maldizemos o nosso irmão, que é a semelhança de Deus. Então, às vezes, algumas práticas a gente precisa mudar, lançar sementes de esperança, não vai dar certo. Já pensou se eu sou um pastor assim, você me liga para mim, pastor, eu queria que você me desse uma palavra aí, então, irmão, tua vida está uma miséria, vai não. Já era. Pode abrir o buraco, abrir a sepultura, que do jeito que você está aí, não vejo saída não, já pensou? O que você ia fazer? Ou você desviaria e mandava matar o pastor, ou você mudava de igreja. Já pensou? Não, irmão, desse jeito aí, não é. O poder, queridos, quantas pessoas que já veio até a gente, e com uma palavra aquelas pessoas saíram dali renovadas. É por isso que está escrito em Lamentações de Jeremias, quando Jeremias estava lá preso no calabouço, estava numa das piores situações, ele diz assim, sabe de uma coisa? Eu quero trazer à minha memória somente coisas que me produzam esperança. Da minha boca vai sair palavras assim, vai dar certo. Essa história vai mudar. Isso não vai continuar assim. Eu não nasci com essa enfermidade, não vou morrer com ela. Quando a gente faz isso, a gente já começa automaticamente lançar sementes para que se produza uma cura, uma libertação, uma transformação, uma vida nova. Então marque aí, quando você for semear, semeie palavras de bênção. Olhe para o teu filho, aquele filho abençoado. Quando você for falar alguma coisa para ele, você fala, você é uma bênção, meu filho. Porque tem gente que chega, eu me lembro, irmãos, eu me lembro isso, mas eu me lembro bem, pastor Isaías, de mães que chegavam e diziam, meu filho é um capeta. Menino, se aquele menino virasse um capeta, você não sabia o que ele ia fazer com você. Desse jeito. Tem gente que fica nervoso, ó, seu filho do inferno. Lança uma semente e depois quer que lá na frente dê fruto bom. É muito difícil. É muito difícil, porque a gente está profetizando, a gente está lançando num terreno que vai produzir alguma coisa. Por isso que tem pais, que ele tem sucesso com a família, que ele diz para o filho está virado nas canecas. Você vai ser um homem de Deus, meu filho, você vai mudar. Tem esposa que a gente sabe que o marido dela, não vale nada. Mas ela fala, vai ser um homem de Deus, pastor, vai pregar, vai. E Deus faz a obra. Passa o tempo, o camarada está aqui com a gente, pastor, pregando, dando glória a Deus, usando terno e gravata, assembleando, né? E vem, e vai, e daí não dá para acreditar. Se você, a minha mãe, eu tenho 22 anos que eu estou servindo a Deus, a minha mãe senta nos bancos da igreja e ainda fala, não acredito, meu Deus, é um milagre. Mas eu nunca vi minha mãe falando, seus capeta, seus infernos, nunca vi. Ela ficava brava, dava tapa, dava chute, jogava as coisas, mas não xingava. E às vezes a gente, como servo de Deus, irmão, a gente amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa o filho, amaldiçoa o vizinho, e aí quer esperar que vai colher algum fruto bom. Não, isso não vai acontecer. Eu coloquei aqui também um ponto aqui interessante, que a vida, olha bem legal isso aqui, a vida não é um jogo, a vida é um investimento. Esse negócio que vamos esperar para ver o que vai dar, nunca vai acontecer. Ah, vou esperar porque talvez, pode ser que Deus olhe do céu, abra a janela do céu, vai ter misericórdia de mim, vai fazer alguma coisa por mim. Não.
Você vai precisar plantar coisas para colher lá na frente. Tem coisas que se colhem rapidamente, tem coisas que se demoram, por isso que temos que ter paciência. Tem frutos que vêm logo, mas tem frutos que demoram muito tempo. Mas a vida não é um jogo, não é assim, Deus olha do céu, você vai ser abençoado. O resto espera na fila. Deus não faz isso. A vida não é jogo, a vida é um investimento. Se eu estou aqui aonde eu estou, se eu tenho o que eu tenho, ou se eu não tenho o que eu não tenho, o que eu poderia ter, foi porque lá atrás eu não lancei as sementes nos lugares certos. Eu sempre falo aí, tem uns irmãos que puxam minha orelha, né? Eu já aprendi agora que a gente tem que vigiar. Mas os meus irmãos estudaram. Os meus irmãos são formados, meu irmão é empresário, o outro dá aula na UniOeste, em Cascavel, na Unicesumar, dá aula nessas faculdades, trabalha na prefeitura. Estudar. Eu não estudei, secularmente, mas espiritualmente, depois que fiquei crente, estudei bastante. Mas então, se você vê no lado material da coisa, eles, enquanto eles estudavam, eu estava jogando bola, gostava de jogar bola. Eu olhava para meus irmãos e falava, você é loucura, cara, você ficar aí todo dia de noite indo para um colégio. E ele falava, loucura é todo dia de noite para uma quadra, voltar tudo arrebentado. Dizia para mim que a gente ia jogar futebol de salão quase todo dia da semana. Então nota-se que os frutos apareceram com o passar do tempo. Então não posso dizer, Deus, o que o Senhor fez comigo? Eu não fiz nada. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, o mesmo estilo de ensinamento. Dois resolveu andar por um caminho e você decidiu andar por outro. Então, na questão secular. Então, nota-se que não adianta fazer biquinho. Tem até um hino, né, que eu já vi esse dia, achei legal aquele hino, hein? Um hino de uma dupla aí que canta que não adianta fazer biquinho, não adianta fazer chantagem, que Deus não vai ficar com dozinha. Não vai ficar. Agora eu sou teu servo, Deus, você podia me ajudar. Mas, pô, lá atrás, tanta oportunidade que foi dada para a gente. Tanta oportunidade, e a gente resolveu não aproveitar essas oportunidades. Daí a gente quer cobrar de Deus. Então, juventude que está me ouvindo aí, você que está aí do outro lado me vendo em casa, que é jovem, que é novo, a vida não é um jogo. A vida é um investimento. Não põe a culpa em Deus de atitudes erradas, de sementes erradas que nós lançamos e que estamos colhendo hoje. Vamos falar agora alguns tipos de sementes, irmãos, que nós precisamos para a nossa vida e que eu achei muito interessante. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é sementes de crescimento espiritual. Isso aqui é muito interessante. Nós caminhamos a passos largos para um fator chamado apostasia. Não são todas as pessoas que gostam mais da palavra. A gente criou um sistema de domingo à noite, um sistema de 15 em 15 dias, algumas pessoas. Outros criaram um sistema de mensalistas, né, no dia da ceia. Então as pessoas já não têm muito prazer pelas coisas espirituais. E é lógico que esse tipo de semeadura vai produzir para ele uma vida extremamente carnal. Porque se eu não produzo na vida espiritual, se eu não lanço sementes na vida espiritual, como que eu vou colher alguma coisa espiritual? De que maneira? Eu me lembro, o Fagner está aí, eu me lembro uns anos atrás, que a rapaziada brigava porque queria pregar. A meninada queria pregar, queria ter o primeiro DVDzinho. Você dava oportunidade para alguns jovens de 18, 17 anos, eles subiam no púlpito, eles tentavam de tudo quanto é jeito imitar o Abílio Santana, porque era o top de linha naquela época. E a gente, isso é ruim, isso é bom demais. A juventude queria alguma coisa. Hoje, alguém, os líderes estão aí para trabalhar na obra, para fazer alguma coisa pela obra. Não vou nem falar dos jovens, pastor, vou falar do povo que se diz povo de Deus, mas que está tão distante da vida espiritual,
que para eles não tem quase valor nenhum. Por quê? Porque as sementes que estão lançando não produzem nada espiritual na vida deles. Quais são as sementes, pastor, que pode dar crescimento espiritual na minha vida? Segura aí, está sentadinho? Primeiro, para você ser um homem espiritual, para você ser uma pessoa que tem uma vida espiritual, você precisa conhecer o Deus Espírito. Então você precisa meditar todos os dias na palavra de Deus. Se eu pedir, não façam isso, por favor. Levante a mão quem lê a Bíblia todo dia. Se nós falar assim, com sinceridade, tem que pegar o nosso cinegrafista e mandar girar para a gente ver quantos. Parece que já não é um atrativo mais. Mas se eu perguntar assim, levante a mão quem todos os dias dá uma entradinha no Facebook. Eu estou todo dia lá, pastor. Olha que coisa. Como que eu vou ser um homem espiritual? É proibido eu assistir filme? Não, não é proibido, mas o problema é que eu não estou mais conectando as coisas. Eu consigo ficar 2h30 assistindo um programa televisivo, um filme, 3 horas, 4 horas, mas não consigo ler 2 capítulos da Bíblia. Não consigo, não me atrai, não me chama atenção. Não mexe comigo, parece. Como que você vai ser espiritual? Que jeito? Explica para mim. É por isso que nós estamos se amoldando, às vezes, algumas pessoas, que sempre tem os remanescentes, ao mundo. Porque nós não conhecemos o que Deus deseja de nós. A gente não para avaliar através da palavra o que Deus deseja da nossa vida. E a gente fica igual ao mundo. A gente começa a ver aquelas coisas lá e fala, não, mas não tem nada a ver. Já aprenderam essa do tem nada a ver? Todo mundo já decorou? Que é o ônibus, que o ponto final dele é onde? No inferno. Quando passar lá nada a ver, não pegue esse ônibus em nome de Jesus. Quando passar, que você estiver no ponto, você fala, vai embora. Então a primeira coisa para um crescimento espiritual é voltar de novo a meditar na palavra de Deus todo dia. Pastor, eu quero ler a Bíblia em um ano, 3 capítulozinhos por dia. Molezinha. Mamão com açúcar. 3 capítulozinhos por dia. Lê um de manhã quando levanta, lê outro meio-dia quando chega para tomar um café para almoçar, e lê outro de noite quando você vai deitar. 3 capítulozinhos em um ano, li toda a Bíblia, meu pastor. Aí eu falo, maravilha. Vai conhecer os desejos do Deus que você serve e a vida que você deve levar. Crescimento espiritual. Quando alguém é grande espiritualmente, numa linguagem figurativa, o que a gente define nele? Por quê? Porque ele conhece a Bíblia. Pô, aquele pastorzão lá conhece, hein? É assim que a gente define crescimento espiritual. Segunda coisa, semente para crescimento espiritual. Primeiro, meditação diária, não é semanal, no domingo à noite, no culto, não, é diária, na palavra do Senhor. Segunda, oração. De novo, pastor, de novo. Fazer igual Paulo, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, porque é para crescimento das vossas almas. Gente, a igreja precisa despertar. Não tem crescimento espiritual sem oração. Como que eu ia saber o que a Marinês gosta ou deixa de gostar se eu não conversar com ela? Como que eu vou saber de vocês, como é a vida de vocês, o que vocês querem, se eu não conversar com vocês? Eu disse aqui uma vez e vou repetir, Deus está à procura de pessoas que se relacionam com Ele. O segredo de toda vitória está em Mateus capítulo de número 6, que a Bíblia diz assim, entre no teu quarto, feche a tua porta em oculto, busque o teu Deus, porque no oculto o teu Deus te responderá. Se não orar, a casa cai, Roberto. Aprendemos aqui com o pastor Aguinaldo, fantástico, aquela palavra que ele disse assim, enquanto Jesus orava 5 horas, ele resolvia os problemas com 5 minutos. Os discípulos oravam 5 minutos, nem com 5 horas resolvia os problemas. Senhor, nós foi expulsar os demônios ali, os demônios não saíram.
que Jesus falou para eles? Não ora. Isso aí só sai com oração e jejum. A oração muda as coisas, irmão. Você quer ver? Faz um teste. Fica meia hora, 40 minutos, de 1 hora orando. Vai mudar tudo? Deus vai mudar as coisas? Não vai mudar. Deus, melhor dizendo, Deus vai mudar, vai fazer alguma coisa diferente? Não, mas você levanta igual um gigante. Tem uns que se orar a oração da sexta-feira, que nós oramos aqui 4 horas, quando sai daqui, sai dizendo assim, olha, não me toque, porque se tocar, cai na hora. Porque eu estou poderoso, eu estou cheio. Mas é de Deus isso, é porque a oração produziu em nós esse vigor espiritual. Quando você ora, você, né, obrigado Jesus por esse dia, amém, me abençoa no meu trabalho, me lembra de tudo, amém, pá. Fora aqueles que escreveram Jesus na parede, eles levantam e só mostra lá a letra. Se não voltar a ter intimidade com Deus, não passa de pessoas que gostam de uma religião, que são religiosas e que no final da vida terão uma surpresa grande. Não conhecerão Deus. É forte, mas é verdade. Porque Deus procura filhos, não trabalhadores. Quando eu sou filho, aí eu trabalho. Então, oração é a segunda semente para crescimento espiritual. Ore. Sempre que puder, ore, porque a oração vai fazer a diferença na sua vida. A oração não vai mudar Deus, mas vai mudar você. Ah, você vai ser um cara diferente. Faz uma semana de oração para você ver. Começa a orar todo dia um pouquinho para você ver. Até o jeito de falar muda. Terceira semente para o crescimento espiritual. Eu e a Marinês tivemos um negócio bem interessante. Uma pessoa chegou em mim um dia, nós demos um ensinamento sobre jejum lá na igreja, no jardim. A pessoa falou, poxa, pastor, tem 20 anos que eu estou na igreja, você sabe que eu nunca jejuei. Eu falei, rapaz do céu, que benção. Nunca jejuei? Não, pastor, nunca jejuei. As pessoas não conseguem vencer um copo de café com leite de manhã, irmãos, algumas pessoas. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Juízes? Que aonde a oração não chegou, o jejum transpassou. Quando eles oraram para Deus da vitória, Israel orou, que eles perderam a guerra, eles pegaram e proclamaram um jejum naquele dia e a vitória veio sobre a vida deles. Sabe o que o jejum produz? O jejum produz a mortificação da carne. E se tem uma coisa que você luta todo dia, é com a tua natureza humana. Amém ou não amém? Eita naturezinha abençoada, que a gente pensa, amanhã cedo vai amanhecer morta e eu vou ser o homem e a mulher mais espiritual. No outro dia amanhece, parece ser um dragão, um monstro dentro de nós, sem querer engolir a gente. E a gente ainda alimenta elas, né? A natureza humana, mais do que alimenta a espiritual, vai vencer que jeito? O jejum, queridos. O jejum é algo que move as mãos de Deus, move o coração de Deus. O jejum, quando a gente apresenta, a gente tira um dia para o Senhor, a gente fala, hoje esse dia, Senhor, é para o Senhor. E o jejum precisa ser feito com muita sabedoria também. Quarta semente, senão não vai dar tempo. A primeira, meditação diária na palavra. A segunda, oração. A terceira, jejum. Pastor, quantos dias eu devo jejuar? Sei lá. Eu acho que uma vida espiritual abençoada, a pessoa fazer 2 dias de jejum por semana seria uma benção. Meu Deus, pastor, estou 20 anos sem jejuar. 2 por semana eu vou morrer. Não, não morre. Faça um jejum com sabedoria. Não precisa jejuar até a meia-noite. Jejum até meio-dia. Ofereça aquele tempo para Deus. Porque tem jejum aí que não é para Deus. Isaías 57, né? Me ajudem aí. Isaías 57, Deus falou, para que vocês estão jejuando? Vocês estão jejuando para vocês mesmos. O dia que vocês jejuarem, eu quero que vocês soltem as ligaduras da impiedade, eu quero que vocês amem o próximo, eu quero que vocês se doem para as pessoas. Não é para chegar e dizer, estou jejuando hoje, estou. Como é que você tem? Estou jejuando, irmão, estou mal. Não, ninguém precisa saber. Jesus falou que quando você alguém sabe, você já perdeu o seu galardão. Então eu, como pastor, acho que 2 vezes por semana vai fazer de você um grande e uma grande mulher de Deus. Tua vida espiritual vai mudar. Pastor, eu estou com 2 filhos lá em casa, difícil, ó. Jejumzinho para eles. Primeiro dia para o número 1, segundo dia de semana para o número 2. Começa a ver os resultados para você ver. Vou jejuar em favor. Pastor, minha faculdade, ela é complicada, ó. Danielzinho, se tiver aí, confirma para vocês.
pai, amanhã eu vou ter que cavar um poço. Cava, filho, porque esse poço vai sair água. Essa semana eu tenho uma prova assim, cessada, então vai, consagra a tua vida e pede ajuda para Deus. Mas claro que se você não estudar, não adianta jejuar. Mas fazendo uma coisa e a outra, ele obtém vitória. Quarto ponto aqui para crescimento espiritual, semente que produz crescimento espiritual, é congregar, irmãos. A Bíblia diz assim, para nós não sermos como alguns que deixaram de congregar. Vocês notaram como que as pessoas, elas perderam a vontade, parece, de estar na igreja? São poucas. Ó, nós temos 700 membros aqui. 700, entre membros e congregados. Tem um lugar melhor do que esse? Tem um lugar onde... Sabe o que pode acontecer aqui agora? Automaticamente, pode acontecer normalmente, uma pessoa que está diagnosticada de câncer ser curada. Pode acontecer agora. Basta Deus querer. Isso já aconteceu muito. Eu já vi pessoas que estavam com câncer de garganta, uma oração na frente da igreja, a pessoa voltar para casa sem nada. Eu fui curado de uma úlcera gástrica, constatada pela medicina, com a receita dentro do meu bolso. O pregador, pastor Ramon, falou: Deus está curando alguém aqui da úlcera gástrica hoje. E outra coisa, Deus está me falando aqui que essa pessoa que está sendo curada está com a receita no bolso. Falei: é o Zé, está aqui. Não comprei nenhum comprimidinho para tal da úlcera gástrica. Quem me conhece sabe que tomou uma garrafa de café. Quem me conhece sabe. Às vezes estou meio animado, vou para casa do meu pai, como linguiça frita, crua, do jeito que dá. Pergunto se eu fui para o médico. Então é assim, as pessoas perderam esse desejo. Perderam, fica em casa, assistindo sei lá o que, pula. Semente espiritual, irmão. Congreguem mais. Estejam sempre aqui, porque aqui é lugar de coisas extraordinárias acontecerem. Sem contar, meu querido irmão, o conhecimento que você vai adquirir aqui. Por mais simples que seja o pregador, Deus nunca erra o alvo. Nunca erra. Sempre tem um endereço certo para a palavra que é mandada. Sementes para estabilidade emocional. Marcamos aí sementes para crescimento espiritual. Sementes para estabilidade emocional. Primeiro, isso aqui vai mexer com alguém aí. Primeira semente para estabilidade emocional: perdão. Temos que aprender a perdoar. É fácil? Nananina, não. Não é fácil. É difícil. Né, pastor Marco? Mas a gente precisa desenvolver em nós esse sentimento, irmão, que é aprender a perdoar as pessoas. Fulano falou que você não vale nada. Ah, deixa ele para lá. Quando você vê ele, você tem que chegar nele e dizer: meu amigo. Não é para ser falso, é para trabalhar o perdão. As pessoas hoje, a maior dificuldade que existe dentro de relacionamentos é a falta de perdão. É aquela mágoa que fica dentro do coração, é aquela ferida, e o perdão tem um problema grave que traz com ele. Quem adoece, na maioria das vezes, é o ofendido. Ajuda eu aí, as nossas psicólogas. É verdade ou não? Quem adoece é o ofendido. Que poderia falar: não, eu não preciso pedir perdão, porque o fulano fez. Não, vai lá, perdoa. Se vocês entendessem a vida de um pastor, por exemplo, se nós não aprender a desenvolver esse sentimento de perdoar, a gente não pode ser pastor. Não é verdade ou não é, pastor Zé? A gente não pode ser pastor. Porque as mesmas pessoas, às vezes, que você ora, que você auxilia, que você vai lá, que você leva o remédio, às vezes, claro, não são todas, são as mesmas que vão te ferir. Então, se você não conseguir perdoar, não pode ser pastor. Está aí uma coisa. E olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6. Porque se perdoar aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pastor, eu estou vivendo uma vida conflituosa, uma vida bagunçada, minha família. Procure aquela pessoa que vocês não se relacionem hoje. Procure agora aquela pessoa.
Volte a ter comunhão com ela, vai sair um fardo dos seus ombros, você vai ser curado. Tem pessoas que têm doenças psicossomáticas que são causadas pelo rancor, porque não conseguem perdoar. Lance a semente do perdão que você vai colher coisas maravilhosas na sua vida. Segunda semente para a nossa vida emocional: compreensão, irmãos. Olha, eu disse um negócio aqui nas irmãs, quando elas entraram dentro do ônibus, eu falei para elas uma palavra, fiz uma oração e disse assim: cuidado com o que se ouve, porque às vezes uma palavra é lançada, quando ela sai da boca, ela sai com uma intenção, mas no ouvido ela chega com outra, e aí o conflito está armado, a guerra está feita e é só Deus na causa. Às vezes é falado com uma intenção, mas o ouvido recebe de outra forma. A compreensão, queridos irmãos, é algo que também traz uma paz, é uma semente que traz uma paz, que traz uma serenidade, que traz uma vida extremamente abençoada. Tem pessoas que são literalmente incompreensivas. Eu coloquei aqui em Filipenses 2, verso 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem consegue fazer isso? Precisamos considerar o nosso próximo sempre superior a nós mesmos. Sabe o que é? A maior definição que eu conheço de humildade, sabe o que é? É olhar o outro sempre de baixo para cima. Mas a maioria das pessoas não aceitam mais isso. Qualquer coisinha já parte para as oito, já papapá. E estão sempre olhando de cima para baixo. A Bíblia diz, queridos irmãos, para nós olhar, para nós considerarmos sempre, não é só de algumas vezes, as pessoas superiores a nós, independente do grau de sabedoria, do grau de vida social, do grau de conhecimento, do grau de vida, independente disso, é ser humano, é olhar para ele. Você pode ser para os homens o top de linha, mas você como homem considera sempre o seu semelhante maior do que você. O texto ainda continua dizendo assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A semente da compreensão é fantástica. Oh, que mulher compreensiva. Aquele irmão é tão compreensivo, aquele irmão é uma bênção. Só colhe coisas boas. Agora o incompreensível só colhe guerra. Terceira semente: primeira, perdão; segunda, compreensão; terceira, domínio próprio. Provérbios 16 e 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade forte. Domínio próprio. Pessoa se autodominar. Eu falei aqui num dia aí sobre a ira. Pessoa que consegue, irmãos, se controlar a si mesma. Pessoa que consegue entrar e sair sempre do mesmo jeito, independente da situação que ela se encontre. Domínio próprio: a pessoa vem e mete o dedo na sua cara, xinga você, fala um monte de coisa, você dá uma olhadinha, tá bom. Aí quando ela calma, você fala: senta aqui agora. O que foi aquilo? O que aconteceu? A pessoa fica envergonhada, pede perdão, me desculpa. Agora, quando os dois vai para vias de fatos, é só faca e panela que voa. E aí é feio. E os vizinhos do lado, tudo crente. Sempre tem algum. Deus não fica sem testemunhas, seja para o bem ou para o mal, sempre tem alguém vendo. Pode ver que no primeiro grito que você der lá dentro da sua casa, está passando alguém na rua. Mas não é crente, não é na igreja. Parece um negócio estranho. O domínio próprio: quando a gente tem domínio de nós mesmos, a gente controla todas as situações da nossa vida. E ele está em todos os aspectos. Não é domínio próprio só na hora da ira, é na hora de comprar, é na hora de vender, é na hora da gente tomar algumas decisões. São vários aspectos da nossa vida que precisam de domínio próprio. Último ponto para a nossa, isso aqui eu acho muito legal, sementes para a nossa vida emocional, é educação, gentilezas. Bom dia, boa tarde, tudo bem, meu amor? Filho, tá bem? Já está indo, filho? Dá benção aqui para o pai, Deus abençoe. Ô meu querido, por favor, se assente, como vai? Essas coisas estão acabando no nosso meio. E aí? O que você quer? Fala.
Por favor, eu queria... Nem responde para a gente. Fui no lugar hoje, cheguei para a pessoa. Por favor. Não vou falar onde é, né? Gentileza, está faltando isso. Faltando isso, um abraço, um toque. Como que o filho pródigo se sentiu acolhido? Estava perdido, estava jogado, estava lá, caiu em si, voltou para casa. O que o pai falou? Perdeu tudo. Aí gastou tudo. Vai ser meu empregado. Que correu, levou roupa, levou sapato, levou sandália, levou tudo e abraçou o filho. O toque quebra um monte de coisa, irmão. Tem casais que não se toca mais. Tem pai e mãe e filhos que não se tocam mais. É só... E aí, velho? Beleza? Não tem mais abraço, não tem mais brincadeira. Literalmente são como pessoas desconhecidas dentro da casa. Como é que a vida devocional vai ser bênção? Eu toco demais na Marinês. Glória a Deus. Faço massagem no pé dela todo dia naquele sofá lá. Toco no Rafael, toco no Daniel. O toque muda, o toque faz com que haja intimidade. É por isso que o pai do filho pródigo foi, abraçou e depois do abraço, beijou ele. Falta gentilezas hoje. O cara chega em casa do jeito que chega e joga o sapato para um lado. Ei, mulher, tá pronto o café aí? Não, eu estava lavando aqui, não sei o que. Vira aquele negócio. Lance sementes de bondade, sementes de gentilezas com as pessoas. Tem gente que olha para as pessoas e fala, meu Deus, como aquele irmão é educado. Como é bom conversar com aquele irmão, como é bom conversar com aquela irmã. Olha a educação deles. A gente tem uns meninos aqui que tem aqui na igreja, que eu tenho falado para a Mari, que coisa fantástica aqueles meninos. Vou falar o nome, senão ele enche as bolinhas dele, fica tudo feliz, daí tu, né, vai ser o cara. Mas muito educado, sabe conversar, o tempo todo um sorriso no rosto, o tempo todo uma palavra boa. Nunca vi eles, alguns meninos assim, brabo, ignorante. Não, ô pastor, tudo bem? Às vezes está numa correria no negócio, pega na tua mão. Sempre falei para meus filhos não passem pelas pessoas sem cumprimentá-las, é legal. É educado, é ser gentil, gentileza, semente de gentileza vai gerar coisas boas na sua vida. Terminando, porque falta 3 minutos. Semente para prosperidade financeira. Pensei que não ia falar. Ontem eu falei, gente, que difícil de falar dinheiro na Assembleia de Deus, gente. Como é que pode uma coisa dessa, né? Sendo que a nossa bênção, né? Sementes para prosperidade financeira. Primeiro lugar, nunca coma a sua semente, porque no futuro ela vai faltar. Nunca coma a semente. Alguma coisa você vai sempre ter que lançar para que produza. Primeira semente que você tem que ter para ser próspero financeiramente: fidelidade. Escuta o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Fidelidade, escutem bem, não é opcional. Eu quero ser fiel ou eu não quero ser fiel. A Bíblia não dá essa condição. Ou é, ou não é. Fidelidade não é questão de escolha. Eu vou ser fiel ou eu não vou ser fiel. Não é uma questão de escolha. Fidelidade, ela é obrigatória. Se você quer ver a sua vida prosperar, se você quer ver a sua vida crescer abundantemente, não esqueça desse princípio chamado fidelidade. O problema é que as pessoas relacionam fidelidade ao ser humano. E é esse que é o problema. Aí eu não vou ser fiel porque o pastor José Amorim faz isso. Eu não vou ser fiel porque o pastor Isaías faz isso. Vou ser fiel porque os tesoureiros fazem. Rapaz, o que tem pastor José Amorim, pastor Isaías? Fidelidade é com Deus. É Deus que vê a minha ação de fidelidade. A minha fidelidade não está ligada se o homem é bom ou mau administrador. A minha fidelidade está ligada literalmente a Deus. É Deus que vê. Olha aqui o que a Bíblia diz em Lucas 16, verso 10 e 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui é complicado.
Isso aqui é complicado. Se nas riquezas materiais, que a Bíblia chama de injusta, a gente não consegue ser fiel, como que Deus vai confiar para nós as espirituais, o céu? Difícil, ruim para a gente falar, mas verdade. Fidelidade não é questão de opção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, falando um pouquinho de Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Provérbios 28 e 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um amigo seu chega para você e diz assim: eu gosto muito de você, José Amorim, gosto muito de você. Fala para mim: eu tenho essa loja aqui que ela vende demais. Pensa numa loja abençoada, igual aquela do Roberto lá. Vende, meu Deus do céu. Você pega essa loja para você, está tudo montado, está tudo pronto, está tudo feito, você trabalha aí. Você, todo o lucro que você receber dessa loja, você só me dá 10%. Aí você pega, vai trabalhar na loja, o retorno vem, você fica um mês, você fica 2, você fica 3, você não devolve aqueles 10%. Qual o sentimento que você teria? É uma palavra, irmãos. É um fato. Sabe o que você faria? Você daria até mais de 10 se der muito. Não, meu amigo, tá rasgando, tô rasgando, o negócio tá voando, ó, pode levar 30. Mas para Deus parece que é diferente. Deus parece que Ele é inimigo, parece que Ele está querendo roubar o que a gente tem. A Bíblia diz que eu só me levanto de manhã e consigo dormir à noite porque Deus me guardou. E aí eu acho difícil. Em primeiro lugar, que Deus nem quer os meus 10%. Deus só está provando para ver se realmente eu sou fiel. Nem quer. Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele só colocou à prova o meu sentimento. E é por isso que eu prego todo domingo, todo dia, falo: dízimo nunca foi, nunca será para prosperidade, é para relacionamento. É a Deus provando, mostrando se o homem ama Ele de verdade ou se o homem está só de lorota. É forte ou não é? Se o teu amigo te dá uma loja que produz, pode produzir pouco, e fala: eu quero só 10%, você vai sair contando, você vai chegar no púlpito: eu quero contar um milagre. Fala, irmão, qual que é o milagre? Eu recebi uma loja completa, tudo prontinho, a única coisa que eu preciso fazer é dar 10% para o dono dela. Para pensar nisso. Fidelidade não é opcional. Fidelidade não é opcional. Se você quer crescer financeiramente, seja fiel. Porque você pode não ser o homem mais rico, nem a mulher mais rica, mas Deus vai te dar um sentimento que só Ele pode dar: contentamento. Tem gente que não tem nada, mas é feliz na vida. E tem gente que tem tudo, mas não consegue encontrar paz e nem felicidade. Às vezes você pode falar: mas eu sou tão fiel na área assim. A pessoa fala assim: eu sou fiel na área financeira, eu sou fiel a Deus. Você pode ver que a maioria dessas pessoas, elas são contentes, elas estão felizes com o que elas têm. Fidelidade não é opcional. Segunda semente: liberalidade. Liberalidade. Lucas 6, verso 38. Dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que? Liberalidade. Eclesiastes 11, verso 1 e 2, muito conhecido. Lança o teu pão sobre as águas, semente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, semente, ainda com 8, semente, porque não sabes que mal poderá vir sobre a terra amanhã. Eu nunca vi uma pessoa liberal ser amaldiçoada, irmão. Nunca vi. Ela pode não ter tudo o que ela quer, mas ela sempre tem tudo o que ela precisa. Liberalidade é quando a gente tem o coração aberto para se desprender de coisas, irmão, para poder ajudar pessoas.
Não se cresce financeiramente se não for liberal e se não for fiel. Em algum momento da sua vida você vai ter que prestar conta daquilo que você não praticou. Pastor, isso não é Bíblia. Mateus capítulo de número 25. Quando o Senhor da casa vem fazer o acerto de contas, no último versículo o que ele diz? Se tu sabes que eu sou homem que colho da onde não plantei, que arranco da onde não tem, que coloco aonde não cabe, por que você não pegou o meu? Vamos lá, gente, por que você não pegou o meu? Porque alguém disse que aquilo ali é dons do Espírito Santo. Procura se é dons, pastor. No literal, aquilo ali se fala de bens, de dinheiro. Por que você não pegou o meu dinheiro e não levou aos banqueiros? Para que ele guardasse, para que depois eu viesse pegar e pudesse pegar ele com o devido valor, que o valor dele fosse o valor real. Então agora eu vou tirar tudo que você tem e vou dar para aquele que foi fiel. Aí a gente não sabe por que algumas pessoas terminam mal a vida. A gente morre de orar, a gente morre de fazer campanha e a gente não sabe por que aquelas pessoas não terminam mal. Por quê? Porque um dia a fatura chega. Está na Bíblia. Um dia a fatura chega. E quando chegar, vai ter que prestar conta. Diz o pastor Lorinaldo Miranda que pecado é igual cartão de crédito, né? Vai passando, um dia vai ter que vir a fatura para poder pagar ele. E ninguém escapa dela. Crescimento financeiro, fidelidade e liberalidade. E eu termino aqui agora com algumas sementes e seus resultados. Primeiro, a semente da ira, ela produz guerras. A semente da mentira, ela produz a perda de autoridade e a credibilidade. As pessoas não querem mais acreditar nessas pessoas. O mentiroso não tem crédito. A semente da crítica, ela produz uma autoimagem negativa daquela pessoa. Quando a pessoa vem falar, não, aquilo ali é muito crítico. E não é um crítico construtivo, é um crítico destrutivo. Esse cara aí ouve, mas é melhor não dar valor ao que ele está dizendo. A semente das competições, ela produz frustrações e muitas rivalidades. Eu não entendo como dentro da igreja ainda, pastor Isaías, existem grupos de pessoas que se fecham. Não entendem que somos um corpo. Esse departamento aqui, se alguém mexer, a casa vai cair. Aqui ninguém mexe. Que é eu que não... Isso aqui não é um corpo? Isso aqui não é todo mundo de Cristo? E em Cristo não somos um só? Então como que é esse negócio? Toda semente de competição vai gerar no futuro frustrações e rivalidades. Problemas. Semente do egoísmo, para aquele que só no meu quadradinho, é só eu e eu, tudo é para mim, tudo é comigo, tudo é eu, semente do egoísmo, produz solidão. Essa pessoa sempre vai estar só. Semente da falta de diálogo, vai produzir confusão. Quem conversa pouco no relacionamento, vai produzir confusão. Semente da falsidade vai produzir desprezo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Agora tem as sementes boas. Semente da caridade, ela produz amor e proteção. Produz proteção. Você pode dizer que quem é caridoso, quem sabe amar, ele não sofre, irmão. Ele sofre, mas ele tem sempre alguém no pé dele. O que você precisa? Deixa que eu te ajudo. Pô, por que você não falou para mim que você está nessa situação, rapaz? Você está doido? Nós estamos aqui juntos nesse negócio. Por que você está desse jeito? Ou senão Deus manda um fax. O cara chega na casa do outro, Deus fala para mim que você está assim, assim, assado. É verdade, está aqui. Vou te ajudar. Semente da caridade sempre vai produzir amor e proteção. Semente da generosidade, irmão, vai produzir providência. Não tem aquele, irmão, que em determinado momento da vida não vai precisar do outro. Seja generoso hoje, porque amanhã... eu vou dizer algo aqui muito interessante. A tua bênção, o teu abençoador está sentado aí do teu lado. Não pense que Deus vai vir numa asa de uma águia de 5 metros e a bênção, não. Ele vai usar uma pessoa, um ser humano, alguém.
que vai olhar para tua cara, vai falar, sei lá porquê, mas eu gostei de você, você é muito generoso, você é muito abençoado, rapaz, e eu resolvi te abençoar. A generosidade sempre vai produzir providência. Tempo de qualidade com a família vai produzir respeito, consideração e amor. Para os camaradas que trabalham dia e noite, a minha palavra para você é essa: pare um pouco, tire um tempo para a tua família, trabalhe meio período, mas não perca a tua família, porque não vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a tua família lá na frente. A Bíblia diz perder a salvação, mas tem gente que perde a família, porque não tem tempo de qualidade. O piazinho está crescendo, a menininha está crescendo, o camarada sai de madrugada e chega de noite, quando tem uma folga ainda procura alguma coisa para fazer dentro de casa. Não dá atenção para o filho. Tempo de qualidade com a família gera respeito, consideração e amor. Tempo de qualidade para com Deus e a sua obra. Posso falar amém ou não amém? Tempo de qualidade para com Deus e a sua obra, a Bíblia diz em Gálatas 6:8, gerará grande recompensa na eternidade. Eu não sei por que o povo não trabalha na obra de Deus. Deveria se jogar de peito, irmão, porque aqui sim tem um resultado excelente. Aqui não falha, tem empresa que falha, mas aqui a recompensa é garantida. Tempo de qualidade para com Deus e a sua obra, grande recompensa para a eternidade. Fortalecimento da fé. Você vai ver milagres. Quando você treinar a sua fé, você vai ver milagres. Então, queridos, eu quero pedir para vocês nesse momento, eu vou convidar aqui o pastor, vai louvar o Senhor para nós fazermos a oferta. Eu quero pedir para vocês que a partir de hoje, cuidado das sementes que vocês estão lançando. Se as sementes não eram sementes boas, que elas comecem a mudar a partir de agora. Pastor, por que eu tenho tão poucos amigos? Porque talvez as suas sementes são sementes de discórdia, são sementes de contenda, são sementes de maledicência. Comece a falar palavras de amor, de gratidão, de bênção, de paz. Vai levantar um exército para te ajudar, que vai ser coisa extraordinária. A vida não é um jogo, mas é um investir. Vamos lá, vou contar até 3. A vida não é mas é um. Então cuide bem das sementes que você está lançando a partir de hoje. Amém?